Graça e paz, queridos. Capítulo 4 de Jonas. Nós terminamos de falar sobre o capítulo 3, onde nós ministramos a palavra de Deus acerca da salvação dos ninivitas. E hoje nós vamos falar, mais uma vez, da salvação do próprio Jonas. Capítulo 1, a salvação dos marinheiros. Capítulo 2, a salvação de Jonas. Capítulo 3, a salvação dos ninivitas. E capítulo 4, lá de volta outra vez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Jonas pregou o evangelho para os ninivitas e os ninivitas creram. E aí ele ficou todo ressentido. E ele orou dizendo assim: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Versículo 4. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Assim se encerram as palavras do profeta Jonas. Oremos para que Deus nos dê compreensão da palavra, apesar que essa palavra ela é muito simples de compreender. Mas vamos orar para que Deus ilumine nosso entendimento e possamos nos converter. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Redentor da alma humana, que estamos mais uma vez dispostos a crer no Senhor, a crer na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas melhores. Converte nosso coração, converte nosso espírito. Por favor, Deus, tenha compaixão de nós, porque nós somos egoístas, falsos, mentirosos, depravados. Somos malignos, o nosso coração é desgraçado, está longe de Ti. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso.
continue tendo misericórdia de mim, de Jonas, dos ninivitas, e que o Senhor possa nos ensinar a compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Jonas pregou em Nínive, e os ninivitas se converteram. A pregação de Jonas foi um sucesso. Avivamento. O rei trocou de vestes. O povo também. Até os animais jejuaram lá na cidade de Nínive. Salvação para tudo quanto é lado. Pessoas entrando no reino. Pessoas crendo em Deus. Pessoas sendo livres da destruição. Enquanto isso, o pregador que foi usado por Deus para salvar a cidade fica depressivo, desgostoso, angustiado, triste. Quando a gente lê o texto, a gente fica com uma ojeriza de Jonas. Como pode ser desse jeito? Tudo porque Deus fez o que ele faz de melhor, ser um salvador para todos os povos. Jonas não queria que Deus salvasse os ninivitas. Jonas não queria. Jonas queria que os ninivitas fossem condenados. Era a vontade de Jonas. Jonas nem quis ir para Nínive. Ele comprou a passagem para Tarsas porque ele não queria pregar. Ele não queria pregar porque não queria cumprir o desígnio de Deus. Porque se ele prega e cumpre o desígnio de Deus, os ninivitas são salvos. Se os ninivitas são salvos, os ninivitas são salvos. E ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Bem, nós somos assim. Nós somos como Jonas. Todos nós somos como Jonas. A gente seleciona as pessoas que a gente gosta. A gente seleciona as pessoas que a gente quer perto. A gente seleciona as pessoas que são alvo do amor de Deus. A gente seleciona as pessoas que a gente quer que Deus salve. A gente quer que Deus salve fulano, ciclano e beltrano, mas a gente não quer que Deus salve fulano de tal. Que a salvação seja para estas pessoas, não para aquelas, em hipótese alguma. A gente é assim. A nossa natureza é assim. A nossa natureza humana é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Adão pecou, essa imagem foi completamente dilacerada em nós. Mas ela está lá. Continuamos sendo a imagem de Deus. Mas essa imagem está completamente corrompida pelo pecado. Está completamente dilacerada com o pecado. E a analogia mais intrigante que eu achei para isso, quando eu ouvi há alguns anos atrás, é a analogia do espelho estilhaçado. Pega um espelho e dá um murro nele para você ver. Ele fica todo estilhaçado. Aí você olha no espelho e vê a imagem que está lá no espelho, você não consegue ver a imagem plenamente. Você vê a imagem completamente distorcida. Então a imagem de Deus em nós existe lá, ela está lá, mas ela está completamente distorcida. E a gente usa esses mecanismos de preferência para a gente conseguir viver a nossa vida. Nós somos assim. Infelizmente, Jonas não é um ponto fora da curva. Jonas não é uma exceção, Jonas é uma regra. Todos nós somos assim. Infelizmente, eu queria dizer para você o contrário. Eu queria dizer para você, Jonas está todo errado. Mas ele está errado. Mas todos nós somos como Jonas. A gente não consegue lidar com o amor. A nossa vida, ela está dentro de um contexto sociocultural, sociohistórico. Nós vivemos com pessoas que não nasceram hoje.
E se nasceram hoje, amanhã essa pessoa já tem uma história com a gente. E as nossas relações com as pessoas, elas são marcadas com ofensas, são marcadas com pecados, são marcadas com maus tratos, com atitudes injustas. E todas essas coisas trabalham no nosso ser para tornarmos quem nós somos. Nós somos frutos dos nossos traumas, das nossas incertezas, das nossas traições. Nós somos isso. E como somos assim, a gente vai selecionando quem entra, quem permanece e quem sai da nossa vida. E assim, a gente seleciona para quem que a gente vai pregar, quem a gente quer salvar e quem entra no reino para nós. Porque nós somos seletos, nós somos assim. E isso pode gerar uma série de problemas. Aqui a gente tem a história de um homem e Deus. O texto, detalhe, o texto não mostra que Jonas mudou, tá? O texto não mostra que Jonas mudou. O que aconteceu? Quando Deus salvou os ninivitas, Jonas ficou pistola com Deus. Ele ficou assim, ó, poxa vida. Talvez você não entenda a gíria pistolar. Uma pessoa pistolada é uma pessoa que está completamente assim, sem palavras, completamente sem ação, completamente perdida em alguma coisa. Né? E tem pessoas que estão me ouvindo aqui que nunca ouviram esse termo, né? Então ele ficou muito decepcionado com Deus. Muito decepcionado. Aí o que Deus fez? Deus fez crescer uma árvore de abóboras ao lado de Jonas. E ele se saciou com a sombra da abóbora. Depois Deus mandou um bicho comer a abóbora. E Jonas ficou chateado porque o bicho comeu a abóbora. E aí, a metáfora é o seguinte: você está chateado com a abóbora, a aboboreira, uma árvore de abóbora? O que é uma árvore de abóbora? Eu estou dizendo que eu salvei mais de 120 mil homens naquela cidade. E você se compadece da abóbora, da árvore da aboboreira, e não se compadece dos ninivitas. Porque você, Jonas, seleciona quem você gosta. Você, Jonas, seleciona quem você quer estar ao seu lado. Eu sou o Senhor e eu salvo aquele que eu quero também. Aqui a gente vai falar de muita coisa, né? Eu entendo que existem linhas teológicas aqui que não conseguem dialogar com o que eu acabei de dizer. Eu te respeito, eu espero que você me respeite também. Nós acreditamos que Deus também é como Jonas. Deus seleciona aqueles cujo qual ele vai salvar. E isso aí a gente deixa, esse debate a gente deixa para outro momento, né? Mas vamos falar de nós. Esquece Deus, vamos falar de nós agora. Nossa vida. Nossa seleção. Isso pode prejudicar muita gente. A gente viu aqui há pouco tempo atrás um escândalo no meio evangélico, que era um grupo que se dizia igreja, né? Para mim isso não é igreja. Se você participa de uma comunidade, isso também não é comunidade. Se você participa de um grupo de pessoas que seleciona pessoas pela questão econômica dessas pessoas, essas pessoas não é uma igreja. Não existe área VIP em igrejas. Existe área VIP em seitas religiosas. Entendeu? Então a gente viu pessoas selecionando aqueles cujo qual eles vão salvar. Salvar não, aqui eles não salvam ninguém, né? Selecionando aqueles cujo qual eles vão pregar, eles vão anunciar a salvação. E isso é uma coisa muito séria.
É claro que esse texto tem uma mensagem muito importante. O profeta Jonas, presta atenção, ele é uma extensão do que o povo de Israel era, ok? O povo de Israel havia recebido da parte de Deus a salvação, e eles mantinham a salvação com eles, e eles não queriam liberar essa salvação para o outro. O profeta Jonas, ele é um exemplo do coração de Israel. O coração de Jonas é o coração de Israel, é o coração da maioria do povo. A maioria do povo não queria a salvação dos ninivitas. Até porque os ninivitas fizeram coisas terríveis. Terríveis. E Deus, irmão, ele salva quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E Deus, ele é mais inteligente do que nós na hora de selecionar as pessoas que ele salva. Deus é mais inteligente que nós. Deus é mais sábio do que nós. O apóstolo Paulo diz, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus é ilimitado. E a gente não sabe quem são as pessoas que Deus quer salvar. Mas a gente sabe quais são as pessoas cujo qual Deus quer que a gente anuncie o evangelho dele. Lembra que eu disse no começo dessa mensagem? Somos igual Jonas, somos seletores, escolhemos o tempo todo quem a gente quer estar do nosso lado, quem a gente quer conversar, quem que a gente quer que esteja na nossa vida. Lembra que eu falei isso? Mas na hora de pregar o evangelho, a gente não pode ser seleto. A gente tem que pisar no nosso eu, pisar no nosso ego, pisar na nossa vontade e pregar a todo aquele cujo qual Deus colocar diante de nós. A gente não pode olhar para uma pessoa com um comportamento terrível e dizer eu vou segurar o evangelho, não vou anunciar salvação para essa pessoa, porque eu não quero que essa pessoa se converta. A gente vê hoje no país, né, as pessoas divididas entre ideologias políticas. Às vezes as pessoas pensam assim, as pessoas que são de esquerda, elas não podem ser salvas. E o mesmo a gente ouve de quem é da esquerda. As pessoas que são de direita, elas não podem ser salvas. A gente pega um grupo de pessoas, os ninivitas, e fala assim, esses aqui não podem ter acesso ao evangelho. Esses aqui não podem ter acesso à salvação. Por mais que as pessoas tenham uma ideologia política que você não goste, olha, eu não gosto do pensamento político de fulano, de ciclano, de beltrano, eu não gosto do pensamento político da escola tal, da escola tal. O evangelho, ele tem que ser pregado a todos. E se Deus quiser salvar um desgraçado da esquerda, ele vai salvar. E se Deus quiser salvar um desgraçado da direita, ele vai salvar. Porque ele é Deus. Quando eu falo um desgraçado, é uma pessoa sem a graça. Uma pessoa que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Às vezes eu falo essa palavra, algumas pessoas ficam meio assim, nossa, você usou essa palavra e tal, como se eu estivesse usando uma palavra torpe. Né? Uma coisa é você usar essa palavra quando você está em uma situação cujo qual você está sendo coagido. Aí você lança essa palavra como se fosse uma palavra torpe. Aí é uma palavra torpe. Mas quando eu uso essa palavra do ponto de vista didático, do ponto de vista da pregação, do ponto de vista para te chocar mesmo, eu faço questão de usar essa palavra para chocar mesmo, para chamar a sua atenção mesmo, eu não estou usando uma palavra torpe. Né? Então, as pessoas que estão vivendo as suas vidas em uma bolha ideológica, na bolha ideológica A ou na bolha ideológica B, independentemente do que ela pensa, o evangelho deve ser pregado por todos nós, para todas as pessoas.
porque a gente não sabe quem Deus vai salvar. Eu não sei quem Deus vai salvar. Se eu soubesse quem Deus ia salvar, eu só pregava para quem eu tivesse certeza que Deus ia salvar. Mas eu não sei. Então eu tenho que pregar para todos, em todo tempo, e fora de tempo, sem ser um crente chato, né? Sem ser aquele crente que incomoda o outro com o evangelho. O evangelho tem que ser uma boa nova que transforma a existência da pessoa completamente, não um incômodo diário que o pastor chato da minha empresa, o crente chato da minha escola, o irmão chato da faculdade fica tentando me enfiar a goela abaixo. O evangelho tem que ser pregado eu acho muito interessante uma analogia que eu vi alguns anos atrás dos Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco, eles só podiam usar o golpe uma vez só. Se você é um cavaleiro, usasse o golpe em outro cavaleiro e o golpe falhasse, o outro cavaleiro ia descobrir o segredo do seu golpe e você não conseguiria vencê-lo mais. Então o evangelho é como um golpe dos Cavaleiros do Zodíaco. Você aguarda o momento certo, a hora certa, planeja bem o momento e na hora certa você aplica o evangelho no coração daquela pessoa. O ideal é quando você estiver sozinho com as pessoas. Às vezes a gente está nos grupos de WhatsApp, quer pregar, não dá certo. A gente está numa roda de colegas, de amigos, quer pregar, não dá certo. A não ser que você estiver num momento evangelístico, né? Se estiver fazendo uma cruzada evangelística, igual o Jonas fez aqui no livro. Mas às vezes é melhor você chamar a pessoa no particular e pregar para ela. Às vezes é melhor você chamar ela num canto. Você está numa festa lá, em vez de ficar pregando na festa, chama a pessoa, toma um refrigerante lá com aquela pessoa e prega o evangelho para aquela pessoa. E quando a pessoa quiser também, né? Quando a pessoa se abrir para isso. Mas Jonas nos ensina muito sobre termos misericórdia de todos. Do mesmo jeito que ele teve misericórdia da árvore de abóboras, e Deus confrontou essa misericórdia dele porque ele teve misericórdia da árvore e não teve misericórdia dos ninivitas, que Deus possa nos salvar de novo, a fim de que nós possamos olhar para todos com um olhar de graça e sermos transformados pelo Evangelho diariamente para que todos possam ser alvo das palavras de Deus na nossa boca. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer para você. Que Deus possa te libertar do orgulho, que Deus possa te libertar da vaidade, que Deus possa te libertar dessa sua seleção pessoal e fazer de você uma pessoa cheia de amor, cheia de graça, cheia de misericórdia e com menos preconceitos, com menos julgamentos. Mais de Cristo em nós e menos de Jonas na nossa vida. E assim a gente encerra a nossa mensagem, né, nossa série. Nós fizemos 4 vídeos. Salvação no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e agora no capítulo 4 de Jonas. A gente vai fazer mais outras mensagens no nosso canal. Se você quiser curtir o vídeo, pode curtir. Se você quiser compartilhar com as pessoas que você ama, pode compartilhar. E a gente nos vemos no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo para você e até mais.